Vamos dar início à audição que foi requerida pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cujo objeto é sobre a não concretização da maior parte das metas do Plano Nacional de Saúde Mental, que vigorou até 2020, e a falta de definição de um plano para o futuro. Sr. Professor, muito obrigada uma vez mais e passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para apresentar o seu requerimento e fazer a sua intervenção. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, gostava de cumprimentar antes de mais pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o Dr. Miguel Xavier, agradecer a presença e a disponibilidade mais uma vez nesta comissão. Não é a primeira vez que requeremos a sua presença e a sua audição, porque queremos mesmo fazer da saúde mental e da política de saúde mental uma política prioritária, pelo menos na Assembleia da República, não nos competindo a nós fazer a execução de medidas, mas fazer a legislação das mesmas. E realmente preocupa-nos o facto de nós estarmos no ano de 2021 e, portanto, o Plano Nacional de Saúde Mental tinha tido uma prorrogação até 2020, 2020 já acabou. O Plano Nacional, apesar de ter estado previsto a sua concretização em vários aspectos no Orçamento do Estado para 2020, esses aspectos não foram concretizados. Creio que o Plano Nacional de Saúde Mental chegou ao dia 31 de dezembro de 2020 com muito por concretizar e, portanto, a primeira pergunta e aquilo que gostávamos de ouvir por parte do diretor do Programa Nacional, Dr. Miguel Xavier, era exatamente isso. O que é que vai acontecer agora ao Plano Nacional? Vai ser feito um novo? Vai ser prorrogado? O que é que ficou por concretizar? Como é que se vai concretizar? Quais são as perspectivas que o Programa tem para concretizar os objetivos que existiam no Plano Nacional? A segunda questão prende-se com a visibilidade e a relevância que a saúde mental tem estado a ganhar, isso é positivo, e tem estado a ganhar principalmente até pelas questões relacionadas com a pandemia de Covid-19. São inegáveis os impactos presentes e futuros que a pandemia e as medidas restritivas e de confinamento, etc., têm e terão na saúde mental e psicológica da população e por isso também gostava de perguntar ao diretor do Programa Nacional que medidas é que acha que são necessárias para reforçar as respostas do Serviço Nacional de Saúde na área da saúde mental, enfim, tendo em conta aquilo que nos parece que será muito previsivelmente um aumento de necessidades da população destas respostas. Para terminar, e porque o Dr. Miguel Xavier certamente que há muitos anos que acompanha não só a saúde mental, mas as políticas de saúde mental, gostava de lhe perguntar qual é a avaliação que faz dos vários anos em que se anda a falar de uma reforma de saúde mental, qual é o andamento dessa reforma, a concretização dessa reforma, como é que isso tem existido ou não tem existido ao longo dos vários anos, e também perguntar-lhe qual será o esforço de financiamento e orçamental para concretizar essa reforma, se é assim tão significativo esse esforço, que faça com que nós, enquanto país, andemos há 10, 15, 20 anos, se calhar, a falar numa reforma, mas a nunca reformar nada em concreto. Eu creio que, por exemplo, se calhar a borla da EDP no que toca à venda de barragens, provavelmente daria para aí para 5 anos do Plano Nacional de Saúde Mental e, por isso, o financiamento não parece um esforço tão grande, mas gostava de ouvir a opinião também do Dr. Miguel Xavier sobre isso. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Professor, a palavra é sua, faz favor. Então, muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente, os Srs. Deputados e perguntar apenas por uma questão de quem está a fazer zooms desde há meses, se a minha voz se ouve bem aí ou não. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Tem perfeitas condições audíveis, por favor. Muito obrigado. Para além de cumprimentar, queria agradecer muito a chamada ao Bloco de Esquerda. Acho que é crucial que o diretor do programa, de vez em quando, apresente contas na Comissão Parlamentar. Eu estive aí no fim de 2019 e com todo o gosto que estou agora aqui em 2021.
Eu tinha, tal como aconteceu em 2019, eu tinha uma pequena apresentação para mostrar. Não sei se é a altura indicada para fazer uma contextualização, ou se preferem que eu faça isso a meio da sessão. Sr. Professor, nós agora, segundo a nossa grelha de funcionamento, que para ter sido alterada devíamos ter falado antes, o professor agora teria que responder sucintamente ao deputado requerente e depois temos os grupos parlamentares que farão as suas perguntas e aí sim o Sr. Professor poderá fazer a resposta conjunta e talvez parece-me que seria mais adequado, visto que tem um tempo de resposta superior. Muito bem, então eu não sei se me fiz entender. Não nesta resposta já imediata, mas na a seguir, que é em bloco, fazer essa contextualização e poder apresentar, no fundo é partilhar o trabalho, não é, Sr. Professor? Sim, no fundo é, mas logo vemos então será a seguir. Se não se importa, agora o que está previsto é que responda diretamente ao grupo parlamentar requerente, neste caso o Bloco de Esquerda. Muito bem, então as perguntas que eu agradeço desde já são de 3 tipos. A primeira tem a ver com o futuro a curto prazo do Programa Nacional de Saúde Mental e do Plano Nacional de Saúde Mental. Como sabem, o Plano Nacional de Saúde Mental, que teve uma interrupção desde o ano 2011 e que foi retomado há 2 anos e meio, ainda não está de modo algum implementado. E eu, quando estive aí em 2019, nós já falámos sobre este assunto e foi-me perguntado nessa mesma mesa quantos anos é que eu achava que eram necessários para a implementação do Plano Nacional de Saúde Mental. E nessa mesa eu disse que eram 6 anos aproximadamente e é esses 6 anos que eu mantenho. De maneira que considero que o Plano Nacional de Saúde Mental, uma vez que não foi substituído por nenhum outro, e uma vez que grande parte das medidas que lá estão não estão implementadas, está perfeitamente em vigor e deverá estar em vigor até estar implementado. Não vejo as coisas de outra maneira. Não há nenhuma justificação do ponto de vista técnico-científica que nos faz mudar aquilo que lá está escrito e que foi escrito há uns anos. Esta é a primeira parte daquilo que eu gostaria de dizer. Em relação àquilo que foi a extensão do plano a 2020, que o deputado Moisés Ferreira também falou, e bem, a situação é muito simples e eu dividia apenas em 2 partes para facilitar. A parte da definição das estratégias e a parte do financiamento. A parte da definição da estratégia está toda feita, completa. A parte do financiamento, a única parte que ficou completa foi, até à data, a criação das equipes comunitárias. Foi a única parte que foi inscrita no Orçamento Geral do Estado. Portanto, houve outras medidas que foram propostas nos últimos 2 anos e que, enfim, não foram aprovadas. Aprovada foi a criação das equipes comunitárias e essa está, neste momento, em curso. Várias já começaram a trabalhar, outras vão começar a trabalhar em breve. Portanto, eu diria que estratégias e definição política das estratégias está feita, financiamento está por fazer, numa grande parte. A segunda pergunta que o deputado Moisés Ferreira me colocou tem a ver com o aumento de visibilidade em função do Covid. E eu aqui queria transmitir uma coisa aos senhores deputados que eu acho que é importante. Não foi com o Covid que começaram os problemas da saúde mental em Portugal. Portugal, já desde há muitos anos, que sabe, porque tem estudos nesse sentido, que tem uma prevalência de sofrimento psicológico muito acima da maior parte dos países europeus. A única coisa que o Covid veio trazer foi uma maior visibilidade disso. Não tanto pelos estudos que se fizeram, que não são estudos de diagnóstico, mas sim por uma questão que tem a ver com o facto de antes a saúde mental ser, eu diria, um problema deles, dos doentes, e com o Covid passou a ser um problema nosso, entrou nas nossas casas. E então ganhou uma visibilidade completamente diferente. E, portanto, há medidas que foram tomadas e que eu vou, de certeza, abordar durante a sessão, porque me vão ser perguntadas claramente, a vários níveis. Nós seguimos aqui o modelo de resposta da Organização Mundial de Saúde e terei tempo para as detalhar. Finalmente, a terceira pergunta, e tentando ser sucinto, se bem que a pergunta não é uma pergunta simples, que é a pergunta sobre qual é que é o julgamento que eu faço da avaliação da reforma da saúde mental em Portugal. Bem, isso é olhar para aquilo que aconteceu nos últimos 20 anos. Aquilo que aconteceu nos últimos 20 anos é que Portugal tem tido um conjunto de bons planos, de boas decisões do ponto de vista estratégico
e por obstáculos que estão perfeitamente identificados, não conseguiu implementar essas medidas. Dentro desses obstáculos, eu diria que, em primeiro lugar, foi o facto de a saúde mental, até agora, nunca ter sido considerada uma prioridade política, e, em segundo lugar, pelo facto de a saúde mental ter tido sempre um financiamento, no mínimo 3 vezes inferior à carga que representa para a sociedade portuguesa. E isso, de facto, separa o nosso país dos restantes países da União Europeia, em que existe uma proporcionalidade entre aquilo que é a carga das doenças e aquilo que os países nelas investem. E Portugal, à semelhança, aliás, de vários outros países do mundo, mas não da Europa Ocidental, está muito longe desse investimento. De maneira que, se nós somarmos todos estes obstáculos, percebemos porque é que, ao fim destes anos todos, ainda não foi possível fazer aquilo que é a reforma da saúde mental da mesma forma como os outros países da Europa Ocidental o fizeram. Considero, no entanto, que neste momento, mercê de, por um lado, a visibilidade que o Covid trouxe, por outro lado, a possibilidade de financiamento que vai surgir no âmbito do PRR, e depois por uma consciência muitíssimo maior da sociedade portuguesa em relação ao impacto que a patologia mental tem na vida das pessoas, acho que estamos pela primeira vez numa circunstância em que existe uma oportunidade que eu espero que o país não perca. Portugal tem uma dívida com as pessoas que têm doença mental. Ainda não a pagou e eu espero que nos próximos 3 ou 4 anos a possa pagar. Obrigada, Sr. Professor. Vamos passar agora à fase das perguntas dos vários grupos parlamentares e o Sr. Professor depois poderá, se assim entender, fazer a apresentação ou será uma resposta em bloco, em conjunto. Portanto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Correia, faz favor. Dispõe de 3 minutos, como sabe. Obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Diretor do Plano Nacional de Saúde Mental, Professor Dr. Miguel Xavier. Para os meus 3 minutos de intervenção, selecionei 3 questões. Uma delas tem a ver com a relevância deste Plano Nacional de Saúde Mental, a outra com o Plano de Recuperação e Resiliência e uma terceira tem a ver com esta nova abordagem importante em saúde mental. Relativamente à relevância deste Plano Nacional de Saúde Mental, importa referir que os 12 anos passados deste plano a que se refere o Bloco de Esquerda no seu requerimento contemplam uma interrupção e extinção da Coordenação Nacional de Saúde Mental em 2011, no governo do PSD-CDS, tendo sido retomado o plano em 2017 com extensão de 2020, como o Sr. Professor já teve a oportunidade de referir. Sabemos que este plano foi elaborado prevendo 5 eixos de atuação. O primeiro, assegurar o acesso de qualidade e de igualdade a todas as pessoas com problemas de saúde mental. O segundo, promover e proteger os direitos humanos das pessoas com problemas de saúde mental. O terceiro, promover a saúde mental das populações e reduzir o impacto das perturbações mentais. E o quarto, promover serviços de saúde mental de proximidade e a integração dos cuidados de saúde mental como o quinto eixo. Independentemente da vigência deste plano, pergunto se faz algum sentido, como faz o Bloco de Esquerda no seu requerimento, dizer que o país neste momento não tem um Plano Nacional de Saúde Mental sem metas definidas para o futuro. A minha segunda questão, que se prende com o Plano de Recuperação e Resiliência, devemos adiantar que o Governo do Partido Socialista assumiu a saúde mental como uma das suas prioridades, refletindo esta prioridade no seu Orçamento de Estado e ainda no Plano de Recuperação e Resiliência. 85 milhões de euros neste Plano de Recuperação para criar e reforçar respostas na comunidade, nos cuidados de saúde primários, nos cuidados hospitalares e forenses, nos cuidados continuados integrados e para o tratamento integrado das demências. Pergunto, Sr. Professor, tendo em conta a importância deste Plano de Recuperação e Resiliência para a concretização da reforma da saúde mental e o seu horizonte temporal, que condições entende serem necessárias para a implementação deste programa? Uma terceira e última pergunta tem a ver com a nova abordagem em saúde mental. A situação excepcional que se vive, e como o Sr. Professor já acabou de dizer e bem, e que não é uma situação que surgiu agora, é uma crise pandémica, económica e social que veio agravar as vulnerabilidades já existentes e foi geradora de um conjunto de fatores que é importante prever e no futuro ter medidas
que possam acompanhar e ressalvar estas situações. Considerando estes novos desafios e a importância da integração da saúde mental no Serviço Geral de Saúde e uma nova abordagem na desinstitucionalização, eu pergunto, Sr. Professor, se entende que o impacto da pandemia exige um plano específico e a elaboração de iniciativas ou medidas pontuais para este contexto desta nova abordagem em saúde mental. Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada, e pelo seu rigor no tempo, a cumprir o tempo. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Senhora Deputada Cláudia Bento. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Miguel Xavier e agradeço a sua disponibilidade para estar aqui presente. Fazendo um pouco de uma contextualização, Portugal tem uma das mais elevadas prevalências de doenças psiquiátricas a nível europeu, admitindo mesmo que cerca de 1/5 dos portugueses possam sofrer de uma doença mental. A depressão afeta 20% dos portugueses e, adicionalmente, Portugal é um dos 4 países da OCDE com maior prevalência de demência, nomeadamente 20,8 por cada 1.000 habitantes. Embora exista um plano de saúde mental, a verdade é que tem havido um subinvestimento crónico nesta área e muitas das metas e objetivos traçados, nomeadamente a grande maioria, não foram concluídos. Adicionalmente, a pandemia tornou ainda mais óbvia a insuficiência de recursos que, aliado a déficits estruturais, agudizaram acesso aos cuidados de saúde mental. Deste modo, gostaria de questionar, portanto, 4 grandes áreas. Estavam previstas a criação de equipas comunitárias de saúde mental, portanto, estaria programada a criação de pelo menos uma equipa por cada 50.000 a 100.000 doentes. Estas equipas multidisciplinares iriam integrar médicos, enfermeiros, psicólogos, terapêuticas ocupacionais e teriam como objetivo a prestação de cuidados de saúde mental de proximidade. A realidade é que a grande maioria da criação destas equipas comunitárias de saúde mental em cada região não se tornou uma realidade, acrescendo ainda a assimétrica distribuição dos profissionais de saúde mental, o que limita, por exemplo, a constituição destas equipas de saúde. Na sua intervenção inicial, mencionou que esta foi uma das poucas metas que começaram a ser implementadas e, nesse contexto, gostaria de questionar quantas equipas existem atualmente e qual a sua distribuição em termos nacionais. Segundo ponto, outra das metas previstas neste plano de saúde mental seria a desinstitucionalização dos doentes complexos e de internamento de longa duração nos hospitais psiquiátricos, mas para que tal ocorresse seria necessário investimento na construção de novas estruturas residenciais e também através da Rede Nacional de Cuidados Continuados, que até à data também não ocorreu. E deste modo questiono para quando a concretização deste investimento e no momento quantas equipas de cuidados continuados e integrados existem em sua distribuição por distrito. Também aqui foi mencionado relativamente ao plano de recuperação e resiliência, portanto, há evidências que seriam necessárias criar 6.000 camas e o plano de recuperação e resiliência prevê criar cerca de 1.000 camas. Pergunto onde é que vão ficar os restantes 5.000 doentes que se encontram internados nestas unidades. E depois gostaria de perguntar se há verbas destinadas para o funcionamento destas estruturas e se há recursos humanos disponíveis para o funcionamento, uma vez que todos nós sabemos que há falta de psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais. E por fim, o quarto ponto, pandemia e a saúde mental. A quarentena profilática associada à pandemia Covid-19 origina uma série de riscos para a saúde mental. Neste contexto de isolamento, provavelmente irão aumentar as perturbações depressivas e as perturbações de stress pós-traumático. Adicionalmente, a ameaça do desemprego ou a perda de rendimentos, bem como o stress e a ansiedade provocados pela deterioração das condições de vida, passaram a estar presentes. Com a pandemia, o acesso aos serviços ficou comprometido, foram adiadas inúmeras consultas a nível dos cuidados primários, a nível dos cuidados especializados de saúde mental, bem como as respostas de reabilitação. Há cerca de um ano estão suspensas as primeiras consultas a nível hospitalar. Antes da pandemia, o tempo de espera para consultas de foro muito prioritário era já longo e possivelmente o período de espera agudizou-se durante o tempo da pandemia. Há cerca de um ano que as segundas... Já formula a pergunta, se faz favor. Portanto, queria concluir perguntando quais são as intervenções que estão previstas na área da saúde mental no âmbito da pandemia à Covid-19 e quais são as medidas de recuperação que estão a ser pensadas.
Obrigada, senhora deputada. Passo agora ao grupo parlamentar do PCP. Sim, do PCP, visto que o Bloco já falou. Exato, Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado. Lembro que os 3 minutos, está bem? Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar em particular o professor Dr. Miguel Xavier e começar também por fazer uma apreciação que o Sr. Doutor fez, que tem a ver com o facto dos planos e das estratégias estarem bem definidas. De facto, nós do PCP também fazemos essa leitura, ou seja, não tem sido a falta de planos e de estratégias bem definidas, até porque eles são criados, concebidos e pensados por profissionais de saúde, por peritos, por instituições e organizações que conhecem bem a área na qual se debruçam, e nós falamos deste Plano Nacional da Saúde Mental, mas também existem muitos outros planos noutras áreas da saúde em Portugal, igualmente bem concebidos, bem pensados, com estratégias ajustadas àquilo que é a realidade, mas que depois falta a parte mais essencial, que é no terreno concretizá-los e levá-los à prática, e que muitas das vezes isso esbarra naquilo que é fundamental, que é os planos devem ser bem concebidos, mas devem ser acompanhados dos meios necessários para que sejam concretizados. E de facto tem ocorrido na área da saúde mental, que tem sido paradigmático no que tem a ver com esta matéria, em que recorrentemente não é dada a suficiente importância, desde logo política, porque é por falta de vontade política que não se define também e nem se atribui os meios necessários, porque até na área da saúde mental não é uma área que necessita de um desenvolvimento tecnológico extraordinário, até muitos dos recursos humanos existem em formação adequada e que respondem às necessidades, mas que não se avança nesse sentido. Desde logo, nós damos o exemplo de como falta meios. A questão das equipas, que já aqui foi falado, das equipas de saúde comunitárias de saúde mental, que ainda há bem pouco tempo é que, estando já previstas em sucessivos orçamentos do Estado, só há bem pouco tempo é que se avançou para esta concretização. Mas isto também é o exemplo de uma área que é fundamental, que tem a ver com a desinstitucionalização, que sem se cuidar, ou seja, como diz o povo, metemos o carro à frente dos bois, sem se cuidar dos cuidados de proximidade, desinstitucionalizando-se como aconteceu. Portanto, há aqui também aspectos que é importante, e é nesse sentido também quero questionar. Os cuidados continuados estão absolutamente ignorados neste fundo, não há aprofundamento a este nível. E quanto à Covid-19, para terminar, deixar esta ideia. Naturalmente que todos nós percebemos que a Covid-19, mais do que trazer problemas reais, novos problemas, veio aprofundar os que já existiam. E nós temos dúvidas que se deva responder só aos problemas resultantes da Covid-19, entendendo que, respondendo aos problemas já crónicos, naturalmente teremos resultados sobre aquilo que é os efeitos da Covid-19. Mas a Covid-19 está aí, e a Covid-19 naturalmente veio trazer uma degradação, porque onde havia um problema, fica um problema bastante maior. E, portanto, veio trazer uma degradação da saúde mental em Portugal, e é nesse sentido que lhe quero questionar, Sr. Doutor, o que é que está a ser feito para conhecer a realidade do país, o que é que está a ser feito para acompanhar o agravamento e a degradação que está a ser concretizada, o que é que está a pensar fazer-se e o que é que acha, no fundo, que deve ser feito, porque já aqui nos disse que era a concretização daquilo que está por fazer, mas a verdade é que não podemos ignorar que a Covid-19 tem dimensão, tem impacto, e é importante que também se responda a esta situação. Naturalmente que respondendo a problemas crónicos também teremos resposta para os problemas atuais, mas é preciso acompanhar, não existe aqui uma degradação ainda mais do que é que já existe. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor, do CDS. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o professor Miguel Xavier. De facto, a última vez que aqui estivemos na Comissão, a verdade é que estávamos mais ou menos no mesmo ponto, e sim, e isso é o que reflete a sua intervenção inicial. Podemos depois ter uma discussão sobre porque é que isso aconteceu e em que medida é que o Covid possa ter atrasado aquilo que era a execução de um plano, mas a verdade é que estamos mais ou menos no mesmo ponto. Em todo o caso, eu gostava de, exatamente na linha daquilo que disse,
em que, por esta mesma razão, o plano existe, está feito e não tendo sido concretizado, deve manter-se, mas, por outro lado, o que na verdade faltam são fundos para a sua realização. Eu gostava de me situar no PRR, que é, para muitos setores e também para a saúde mental, a aparente porta de esperança para esses fundos que chegarão e que podem fazer essa diferença. E algumas vozes são mais críticas do que esse documento neste momento contém, embora sabendo que está em versão de trabalho e que não existe ainda a versão final consolidada. Mas, por exemplo, o grupo de investigadores da Universidade Nova, liderado pelo professor Pita Barros, que fez uma avaliação mais extensa do PRR no que toca à saúde, fala, por exemplo, fala de várias coisas, mas agora por uma questão de economia de tempo, fala, por exemplo, na conclusão da reforma da saúde mental na rede hospitalar, que tem uma verba atribuída de 85 milhões de euros, e questionam se este é um valor suficiente, tendo em conta que, por exemplo, este valor enfim, é o parente mais pobre, que pretende-se gastar tanto nesta reforma da saúde mental quanto, por exemplo, no fortalecimento do Serviço Regional da Saúde Mental da região autónoma da Madeira. E, portanto, questionam se isto é uma verba suficiente ou não. Questionam, por outro lado, não haver propriamente uma resposta do ponto de vista da criação de resiliência, mais na recuperação, mas não tanto na resiliência, no que toca à saúde mental, é aquilo que agora também se desocultou e eventualmente até se pode reequacionar face ao que foi o impacto da pandemia. Enfim, deixam uma série de críticas que depois também se ligam com as críticas deixadas aos investimentos na rede de cuidados de saúde primários, no qual nós todos estamos de acordo, deve alicerçar a primeira resposta da saúde mental. E então, para situar isto em perguntas concretas, recentemente li uma entrevista sua no Jornal Público em que dizia, e a expressão era esta: a reforma da saúde mental vai ser brutal, avançando com uma série de medidas que vão ser tomadas, como, por exemplo, criar 40 equipas comunitárias, 20 de adultos, 20 de crianças e de adolescentes, equipas que irão à casa das pessoas, programas de intervenção não farmacológica nos centros de saúde, 4 novas unidades de internamento agudos em hospitais gerais e intervenção nas demências. A nós parecem-nos muito bem, aliás, já faziam, como diz, parte daquilo que foi o seu cardápio quando aqui esteve da última vez e que nós compreendemos. Porque o que eu lhe pergunto é, como diz que vai ser brutal, quais é que são as garantias que tem neste momento que lhe foram dadas pela tutela para saber que isto tudo vai mesmo acontecer? Porque a verdade é que andamos a dizer isto há muito tempo, mas não acontece. Portanto, onde é que alicerça esta sua fé de que isto vai ser brutal e que vai acontecer? E por outro lado, e para terminar, dizia também que este trabalho tem que ser feito ombro a ombro com os médicos de família e, portanto, mais uma vez pergunto-lhe, daquilo que vê estabelecido nos objetivos do Governo no PRR, onde é que alicerça que esta reforma possa ser feita ombro a ombro e tem este impacto brutal em 4 a 5 anos na rede de cuidados de saúde primários? Porque eu realmente, embora partilhe a sua preocupação, não vejo onde é que ela está alicerçada no PRR. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha. Pergunto se nos está a ouvir, do Grupo Parlamentar do PAN. Estou sim, Sra. Presidente. Muito bem. Tem a palavra, faz favor. 3 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Miguel Xavier e agradecer a sua presença, assim como os esclarecimentos que certamente nos irá prestar. Dr. Miguel, na última audição em que esteve connosco, disse que ainda íamos a tempo de concretizar o Programa Nacional para a Saúde Mental, se para isso houvesse vontade política. O que gostaríamos desde já de lhe perguntar é se considera que tem havido essa vontade política por parte do Governo. Segunda questão, em 2019 já o Conselho Nacional de Saúde alertava no relatório Saúde Mental em Portugal um desafio para a próxima década, para uma realidade muito preocupante, aliás, como desde já deu nota na sua intervenção inicial, e no que diz respeito à prevalência de perturbações de foro psicológico, de foro psiquiátrico, assim como lacunas nas respostas existentes. Os resultados deste estudo indicavam mais de 25%
de pessoas participantes com sintomas moderados a graves de ansiedade, depressão, stress pós-traumático, e gostaríamos de lhe perguntar quais são então as prioridades, dentro daquelas que já eram as prioridades desde a última audição, tendo em conta a grave crise sanitária que enfrentamos, evidentemente com repercussões na saúde mental, física dos portugueses. Depois, terceira questão. Em 2016 já havia estudos que indicavam que 14% das pessoas ativas em Portugal estavam em estado de burnout. Um estudo mais recente sobre o burnout na classe médica dizia que 2/3 dos médicos portugueses se encontram num elevado nível de exaustão emocional, que é evidentemente uma das dimensões do síndrome de burnout. Um estudo da Universidade do Minho indicava que 1/5 dos enfermeiros em Portugal tem sintomas de exaustão física e emocional. Perante esta situação, o PAN deu entrada de uma proposta para a criação de equipas especializadas de profissionais de saúde mental em cada hospital e ACES, focados na avaliação de risco psicoemocional para o apoio e acompanhamento dos profissionais de saúde com maiores níveis de exposição a incidentes críticos ou desgaste físico e psicológico, prevenindo situações de burnout, e gostaríamos de saber a sua opinião, ou seja, perante este quadro prévio à emergência da atual crise sanitária, o que é que considera desta proposta e o que é que considera que é possível fazer relativamente à resiliência psicoemocional dos nossos profissionais de saúde. Relativamente aos jovens e às mulheres que apresentam maiores sintomas de ansiedade e depressão moderada a grave, aliás, estudos das associações académicas têm vindo a revelar isso mesmo, em que, por exemplo, um estudo da Associação Académica da Universidade de Coimbra referia que 66% dos nossos estudantes se sentiram ansiosos, 55% frustrados, sentimentos como apatia muito frequentes, angústia, tristeza, confusão. Gostaríamos de saber se o futuro plano que Obrigada, senhora esteve deputada. a desenvolver inclui as preocupações com os jovens ao nível da saúde mental. Muito obrigada. Obrigada. Passo agora a palavra à senhora deputada Cristina Rodrigues. A deputada não inscrita dispõe de 2 minutos. Muito obrigada, senhora Presidente. Conseguem-me ouvir? Muito bem, faz favor. Obrigada, então, muito obrigada por me deixarem participar. Cumprimento o... É um direito seu, senhora deputada. Não somos nós que deixamos, é um direito. Faz favor. Cumprimento todos os presentes, passando já aqui à matéria que nos interessa, porque não temos muito tempo. De facto, os problemas da saúde psicológica constituem um dos principais desafios da saúde pública. Os estudos indicam que mais de 1/5 dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica, sendo Portugal o segundo país com a mais elevada prevalência destas doenças na Europa e o 5º país da OCDE com maior consumo de antidepressivos. Sabemos também que a pandemia agravou esta situação. Por outro lado, o acesso aos cuidados de saúde mental tem sido limitado, existindo uma grande percentagem de pessoas que não recebe sequer tratamento porque não têm recursos económicos para tal ou porque não existem respostas suficientes nos centros de saúde. Por isso, em primeiro lugar, gostaríamos de saber, na sua opinião, quais devem ser as principais prioridades de investimento ao nível da saúde mental. Depois, no contexto atual da pandemia, os profissionais de saúde, em particular os da linha da frente, estão em elevado nível de exaustão. Assim, pergunto-lhe que medidas serão direcionadas para estes profissionais e se considera que devem ser implementadas. Por último, a Ordem dos Psicólogos, com o objetivo de alargar o acesso da população a cuidados de saúde mental, apresentou uma proposta para a criação do cheque psicólogo, proposta que também já apresentei. Esta medida tem como objetivo reduzir o encargo económico gerado pela doença mental e reduzir o consumo de medicação psicotrópica e os custos que lhe estão associados, pelo que gostaria de perguntar se concorda ou não com esta proposta e se considera que esta pode ser uma boa medida para colmatar as atuais insuficiências do SNS ao nível dos serviços de psicologia. E era tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Eu não sei se mais algum dos senhores deputados está... Não? Eu peço desculpa, não tenho indicação de nenhum pedido de intervenção. Passo então, desde já, a palavra ao Sr. Professor Miguel Xavier para responder. São muitas as questões, muitos pedidos de esclarecimento. Faz favor, professor, faça como lhe der mais jeito, faz favor.
Muito obrigado. Eu tenho todo o gosto em responder às questões que me colocaram. Eu talvez tentasse, se tecnicamente for possível, fazer uma apresentação de 5 minutos. Muito bem, Sr. Professor. Não sei se quer partilhar possível. O ecrã. É possível, é? Não é? Se não for, não há problema. Já não é? Muito bem, não há problema nenhum. Não, o problema é que... Não, estão aqui a dizer que é possível, mas tinha que ser com antecipação. Não se preocupe, não há problema absolutamente. Talvez o senhor vice-presidente da Assembleia, que está aqui presente, eu acho que é uma pessoa tão diligente que vai conseguir que os serviços da Assembleia ponham a funcionar isto em 2 segundos. Sr. Professor, vão perguntar à informática se é possível adaptarmos assim em cima da hora, visto que esta tecnologia, apesar de muito avançada, tem tudo um timing. Muito bem, mas eu se calhar não vou perder tempo e começo já a responder. Pode começar e depois nós interrompemos para partilhar a sua apresentação. Faz favor. Muito obrigado. Então, eu começo por responder à senhora deputada Susana Correia, do Partido Socialista. Em relação à relevância do plano, ela para mim é evidente e concordo consigo que houve aqui uma interrupção de muitos anos, demasiados anos, de maneira que todas as contagens que se fazem em relação ao término da implementação do Plano de Saúde Mental têm de levar a mais os anos em que ele teve interrompido. Em segundo lugar, gostava de dizer que, em relação ao PRR, estou de acordo que isto demonstra o nível de prioridade que o Governo dá à saúde mental. Aliás, eu devo dizer que o financiamento que é atribuído à saúde mental é, em relação àquilo que foi dado nos últimos 20 anos, muitíssimo vultuoso, concordando com o professor Pita Barros, que, de facto, em termos absolutos, o montante não é um montante muito alargado. Se nós o formos comparar com aquilo que foi o montante dado à saúde mental nos últimos anos, é muitíssimo maior. Eu devo relembrar aos senhores deputados que, para além daquilo que é o regular funcionamento dos serviços, o único investimento à parte que foi feito para a saúde mental nos últimos 20 anos foi uma verba de 5 milhões de euros em 2008 para a criação do chamado Programas Inovadores em Saúde Mental, os PISMs. Depois dessa data, não houve mais nenhum investimento para além daquele que é o regular funcionamento dos serviços. De maneira que eu acho que é evidente que aquilo que é atribuído este ano no PRR à saúde mental mostra como isto é prioritário para o Governo. Perguntou-me também a senhora deputada Susana Correia, e essa é a questão para mim mais importante, porque esta pergunta depois foi transversal a várias das intervenções. Qual é a condição mais importante para que, uma vez tendo o financiamento, seja implementado de uma vez por todas o conjunto de medidas que nós consideramos prioritárias? E a resposta é simplicíssima. Haver uma estrutura, chamemos-lhe de missão, chamemos-lhe do que quisermos, que tenha capacidade executiva para o fazer. Porquê é que eu digo isto? Porque até agora a entidade Programa Nacional de Saúde Mental e a antes chamada Coordenação Nacional de Saúde Mental, que estabelecem a estratégia, não têm qualquer capacidade na prática de implementar seja o que for. Isto é dito com esta clareza como eu estou a dizer. Portanto, sendo apenas uma entidade que apenas pode escrever, apresentar planos de atividades, apresentar propostas, mas não a pode implementar, eu considero que é absolutamente imprescindível haver a criação de uma estrutura de missão com o propósito de fazer a implementação do PRR. E eu aqui queria chamar a atenção que uma coisa é o PRR, outra coisa é o Plano Nacional de Saúde Mental. O PRR é uma alavanca financeira para algumas das medidas do Plano Nacional de Saúde Mental. Isto respondendo então às perguntas da senhora deputada Susana Correia. Passava às perguntas da senhora deputada Cláudia Bento, do PSD. Eu concordo consigo quando diz que tem havido um subinvestimento crónico na saúde mental. Isso passa-se na maior parte do mundo, menos nos países da Europa Ocidental, mas em Portugal claramente. Já não concordo consigo, se bem que não tenha muita importância aqui, que a depressão afete 20% dos portugueses. Isso não é claramente verdade. Não podemos confundir aqui
sintomas depressivos que qualquer um de nós pode ter com a existência de depressão. São coisas diferentes. Agora, indo às perguntas diretamente, perguntou-me, a primeira pergunta foi sobre equipas comunitárias. Estão previstas, e estavam previstas já para o orçamento de 2020, 5 equipes de adultos e 5 equipes de crianças. Todas as equipes estão em fase final de contratação, algumas das equipes já estão em funcionamento. E, neste momento, aquela que era a situação mais complexa do ponto de vista de criação de uma equipe comunitária, por ausência de recursos humanos e de uma certa consolidação do serviço, que era a do Algarve, até essa está garantida. Portanto, o Conselho de Administração consolidou o serviço de pedopsiquiatria e, neste momento, vai começar a ser contratada os recursos humanos para esta equipe do Algarve, que era uma equipe que para nós era muito prioritária, porque a situação da saúde mental infantil do Algarve é muito periclitante. Isto em relação às equipes comunitárias. Em relação à institucionalização, mais uma vez, concordando com a importância que ela tem, tenho de dizer à senhora deputada que não sei como é que se chegou a um número de 6 mil doentes para desinstitucionalizar. Porque aquilo que está no PRR é um número que é o equivalente à soma dos doentes que estão institucionalizados no Hospital Júlio de Matos e no Hospital Magalhães de Lemos. E não são 6 mil, são aproximadamente 400. De maneira que estamos aqui com... provavelmente houve aqui algum mal-entendido de algum de nós, porque de facto os montantes em número de pessoas são completamente diferentes. Agora, o mais importante, a senhora deputada perguntou como é que isto se vai fazer. Muito bem. Isto vai-se fazer da mesma forma que se fez nos outros países, encontrando soluções residenciais fora dos hospitais psiquiátricos, mais perto da comunidade e onde as pessoas possam viver com boa qualidade de vida. Como é que isto se faz? Bem, como já se fez até 2011. Por exemplo, quando se fechou o Hospital Miguel Bombarda, uma parte dos doentes foi para o Hospital Júlio de Matos, mas a outra parte não. Foi desinstitucionalizada e continua em estruturas residenciais com boa qualidade de vida. Aquilo que nós temos de fazer é retomar esse processo que foi interrompido. E há uma verba inscrita no PRR exatamente para isso. Pergunta-me a senhora deputada se há recursos humanos para essa função. Resposta minha, neste momento não há. Portanto, a resposta é clara e diz respeito a toda a saúde mental. A saúde mental sofre, desde sempre, de uma escassez muito grande de recursos humanos, nomeadamente de profissionais não médicos. Enquanto que o número de profissionais médicos, quer de adultos, quer de infância e de adolescência, felizmente cresce todos os anos, já o mesmo não se pode dizer dos outros profissionais. E isso tem tido repercussões enormes no nosso país. De facto, a escassez de recursos humanos de psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, psicomotricistas, terapeutas ocupacionais, tem sido um dos maiores obstáculos a que Portugal tenha uma saúde mental moderna. E, portanto, há aqui um espaço de recrutamento que vai ser necessário nos próximos anos. Como sabem, o PRR não paga salários. Aquilo que o PRR paga são programas. E aquilo que eu, enquanto diretor do programa, não posso deixar de pensar é que, uma vez montado tudo aquilo que se vai montar nos próximos anos, não me passa pela cabeça que, no ano seguinte, por motivos de funcionamento dos recursos humanos, todos os programas que fossem postos agora em marcha caíssem. Portanto, há aqui uma questão que é uma questão crucial, e isto também tem a ver com a pergunta que me fez a deputada Susana Correia. Em relação, eu respondi, estrutura de missão é um dos aspectos cruciais para o PRR. O segundo é que, uma vez acabado o PRR, haja sustentabilidade económica para os recursos humanos que lá estiverem a trabalhar. Eu volto a dizer aquilo que tenho dito muitas vezes. A saúde mental não precisa de máquinas, nem de aparelhos. Precisa de pessoas treinadas. Portanto, ou há possibilidade de as manter no Serviço Nacional de Saúde, ou não há. Finalmente, a senhora deputada Cláudia Bento perguntou-me Senhor sobre... doutor, eu peço imensa desculpa de interromper, mas para dar conta que as condições técnicas já foram ultrapassadas, caso queira passar a sua apresentação. Muito obrigada. Então, eu talvez acabasse só de responder muito bem, faz favor. à senhora deputada Cláudia Bento.
A senhora deputada Cláudia Bento, em relação ao impacto da pandemia, e muito bem, falou de uma questão que a mim me preocupa muito, que é a questão do impacto económico como determinante da massa saúde mental das populações. E tem toda a razão nisso. Se de facto nós enfrentamos algum risco com a pandemia, tem a ver com o impacto económico, porque esse sim é um determinante claríssimo das situações de ansiedade e depressão. E portanto subscrevo inteiramente o que disse. Agora, já não posso de modo algum subscrever o que disse quando diz que houve uma diminuição do acesso aos cuidados de saúde. Porque, de facto, os dados que existem mostram exatamente o contrário. E eu, se conseguir passar a apresentação depois, vou mostrar os dados que existem e que mostram exatamente o contrário. Eu ia tentar, então, agora compartilhar a minha tela. Não, parece que não é possível. Eu compartilhar a tela. Não, parece que não é possível. Peço desculpa, tinha a indicação de que já Não. era possível. Se não Se calhar for, não vale a podemos pena. continuar deste modo. Sr. Eu acho que continuamos peço desculpa perfeitamente pela deste modo. interrupção. Faz favor. Continuamos perfeitamente deste modo. Portanto, eu aqui passo então a dar os números. Enquanto que, como sabem, no ano de 2020 houve um abaixamento em todas as especialidades médicas do Serviço Nacional de Saúde, na psiquiatria o número de contactos em consulta aumentou 3% e em psiquiatria da infância e da adolescência aumentou 4%. Dir-me-ão que são aumentos marginais. Pois é, mas são as únicas especialidades que aumentam. E quando se diz que se diminuiu o acesso, isso não corresponde exatamente à verdade. Houve um esforço muitíssimo marcado por parte dos profissionais para garantir o atendimento às pessoas, nomeadamente às pessoas com doença mental grave. E é por isso que se verifica um fenómeno interessantíssimo também em Portugal, em 2020, muito diferente daquilo que se verifica em vários países do mundo, é que o número de internamentos psiquiátricos em Portugal em 2020, quando comparado com 2019, baixa de 17.689 internamentos em 2019 para 13.778 em 2020. Dir-me-ão, mas isso foi porque as pessoas tiveram medo de ir aos hospitais, como aconteceu noutras especialidades. E eu aí tenho de informar Vossas Excelências que os internamentos em psiquiatria, a maior parte das vezes, não dependem da vontade das pessoas. São feitos em crise psicótica aguda, que são esses a grande maioria dos internamentos, e, portanto, não dependem da vontade das pessoas. O que significa que houve aqui, de facto, um empenhamento gigantesco dos profissionais de saúde mental durante todo o ano de 2020 para não deixar que a situação descambasse nesta área. E acho que os números estão aí para o provar. Senhor deputado João Dias, do Partido Comunista, eu queria dizer que me revejo em tudo aquilo que disse. Em tudo aquilo que disse. Na falta de recursos humanos, que é algo que eu espero que o PRR possa resolver, na necessidade de expansão dos cuidados continuados, idem, e fundamentalmente numa coisa que disse, que eu acho que é algo em que nós devíamos refletir todos. É que mais do que estar a arranjar medidas para o Covid, Portugal tem a de se preocupar em fortalecer um sistema que vai ter de responder àquilo que já existia antes do Covid, ao Covid e aquilo que há de aparecer depois do Covid. Nenhum de nós pense que esta é a última pandemia ou a última situação de saúde pública importante que vamos ter no nosso futuro. E isto, santa paciência, não se resolve com exclusivamente medidas específicas para uma qualquer catástrofe ou emergência. O nosso sistema de saúde mental tem de ser fortalecido. E tem de ser fortalecido aproximando-o das pessoas. E para isso é preciso que a maior parte dos cuidados deixe de ser prestada nos hospitais e passe a ser prestada na comunidade, perto das pessoas. Isto só se vai conseguir quando nós tivermos equipes comunitárias suficientes, como qualquer país da Europa Ocidental tem. É por isso que nós, no Programa de Recuperação e Resiliência, colocamos como objetivo a criação de 40 equipes comunitárias. Não são 15 nem 20, são 40. Nós pensamos que com 40 equipes comunitárias, em articulação com os cuidados de saúde primários, o panorama da saúde mental portuguesa pode começar a mudar. De outra forma, não vai mudar. Nós vamos continuar a ter um modelo, como temos tido até aqui, de natureza hospitalocêntrica,
que funciona muito bem para outras especialidades, mas não funciona para a saúde mental. Portanto, eu quero aqui subscrever com muito agrado esta ideia que o deputado João Dias disse, que de facto tem de haver aqui uma resposta que permita colocar o país numa situação em que consiga responder aos vários Covids, entre aspas, que nos vão aparecer nos próximos tempos. Aquilo que o Covid veio demonstrar é que Portugal não estava, de facto, preparado. Senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS, quando diz que nós estamos no mesmo ponto que estávamos há 2 anos quando eu estive aí, não é bem verdade. Porque se estivéssemos no mesmo ponto, nós não tínhamos conseguido dar a resposta ao Covid nos serviços que demos em 2020. Portanto, aquilo que se tem aqui de dizer é fazer, e eu tenho de o fazer em primeira mão, um elogio muito grande às pessoas que estão a trabalhar na saúde mental, que fizeram o possível e o impossível para garantir a vigilância dos doentes, principalmente com doença mental grave. Agora, não deixo de estar de acordo consigo quando diz que as medidas que eu aí trouxe em 2019 de natureza estrutural estão todas por fazer. Tem toda a razão. À exceção das equipes comunitárias, todas as outras têm a senhora deputada toda a razão. Quando me fala do PRR e da posição do professor Pedro Pita Barros, eu já há bocadinho tive a oportunidade de dizer isso. Aquilo que para o professor Pedro Pita Barros, com quem eu trabalho, e do professor Juliano Perlman, aquilo que eles dizem relativamente aos 85 milhões de euros serem uma quantia escassa, a única resposta que eu posso dar é que tem de se comparar com os 5 milhões que a saúde mental portuguesa teve nos últimos 20 anos. É só essa a resposta que eu tenho para dar. Claro que se eu tivesse, em vez de 85 milhões, o país tivesse o dobro ou o triplo, era melhor. Agora, Portugal tem o que tem, a saúde mental teve acesso pela primeira vez a uma quantia que me parece que é suficiente para as reformas estruturais básicas de que necessita, e a partir daí, aquilo que é necessário é que aquilo que existe neste momento, que é o considerar-se a saúde mental uma área prioritária da nossa vida enquanto sociedade, se mantenha quando o Covid começar a baixar em termos de intensidade. Porque o pior que pode acontecer a Portugal é, uma vez a situação da pandemia mais travada, esta visibilidade que a saúde mental tem e esta consciencialização que adquiriu na sociedade portuguesa se perca. Isso seria o pior que nos podia acontecer. Pergunta-me a senhora deputada Ana Rita Bessa, e muito bem, porque essa é uma pergunta que eu me faço a mim próprio muitas vezes também, que garantias é que nós temos que isto vai funcionar? Ora bem, eu não tenho garantias para dar, tenho garantias para pedir. E as garantias que eu peço, na posição em que estou, é que seja criada uma estrutura dedicada que possa ter poder executivo para a execução destas medidas e que preste contas por aquilo que faz. Aquilo que nós não podemos ter é um sistema em que quem planeia e quem executa estão separados. De uma vez por todas, é a altura de Portugal perceber que com esta dissociação entre quem planeia e quem executa, Portugal não vai conseguir. Finalmente, tem uma pergunta muito importante também, que a senhora deputada colocou, que é a da ligação aos cuidados de saúde primários. Uma parte importantíssima do sofrimento psicológico é o sofrimento psicológico ligeiro a moderado, que deve ser tratado nos cuidados de saúde primários. Desde há 2 anos que eu digo, e repito e direi as vezes que forem necessárias, que os cuidados de saúde primários não estão preparados para dar esta resposta. E porquê? Porque não têm lá os programas nem os recursos humanos necessários. E é por isso que no Plano de Recuperação e Resiliência foi posta uma linha para a criação destes programas de depressão e ansiedade nos cuidados de saúde primários, articulados com as equipes comunitárias. Eu peço à senhora deputada Ana Rita Bessa para não procurar isso no capítulo dedicado à saúde mental, porque não está lá, mas para procurar isso no capítulo dedicado aos cuidados de saúde primários, que é onde está. Esta pergunta já me foi feita 3 ou 4 vezes por várias pessoas dos mídia, e de facto o local onde está a inscrição desta rubrica no PRR é nos cuidados de saúde primários. Agora, isso
é uma parte absolutamente crucial daquilo que nós temos de fazer. Se nós tivéssemos, neste momento, programas de depressão e de ansiedade a funcionar nos cuidados de saúde primários, é óbvio que o impacto do Covid a nível das perturbações ligeiras e moderadas seria muito menor. Mas para isso é preciso pormos lá os programas, que é a mesma coisa que dizer que é preciso pormos lá as pessoas. Agora, não é pessoas a trabalhar sozinhas, é pessoas a trabalhar articuladas em equipes. Mas já agora eu quero dizer o seguinte, porque eu acho que é importante nós não termos a ideia de que em Portugal, nesta área, está tudo mal. Eu quero deixar aqui a ideia que 2020 foi um ano de trabalho intensíssimo. E é muito curioso verificarmos o que é que aconteceu às prescrições de psicofármacos quando se compara o ano 2019 e o ano 2020. E aquilo que se verifica é que se encontrou um aumento não muito elevado de antidepressivos, eu quero dizer aos senhores deputados que o consumo de benzodiazepinas, ansiolíticos, que seria esperável que aumentasse, uma vez que grande parte das situações associadas ao confinamento são de ansiedade, o consumo não só não aumentou, como baixou. E, portanto, eu acho que isto é importante porque mostra que há um trabalho grande a ser feito, do ponto de vista do funcionamento dos serviços. Doutor, eu peço imensa desculpa, mas o nosso tempo já está ultrapassado de todo modo. Eu não queria que deixasse de ter a oportunidade de responder às duas deputadas, relativamente às quais ainda não deu nenhuma resposta. Portanto, pedia-lhe a brevidade possível. De todo modo, ainda temos uma segunda ronda com mais 10 minutos, mas pedia-lhe para concluir. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, eu passo já à senhora deputada Biana Cunha do PAN, que me pergunta, em primeiro lugar, se eu acho que há vontade política para a execução, e a minha posição é claramente de que tenho encontrado vontade política e todo o apoio. Em segundo lugar, pergunta-me que prioridades. As prioridades são simples, é executar as reformas estruturais e garantir que, de uma vez por todas, Portugal passa a poder garantir o que até agora não tem feito, respostas de proximidade junto dos cidadãos. E abandono, de uma vez por todas, o modelo hospitalocêntrico da saúde mental. Terceira pergunta que me fez, burnout dos profissionais. Quero dizer que, desde o primeiro momento, e isso estava na norma que foi publicada pela EGS, foram criadas nos hospitais e nos centros de saúde equipes para lidar com o burnout dos profissionais. É uma pergunta crucial, importantíssima, até porque, senhora deputada, o grande problema de Portugal, mais uma vez, e eu tenho de frisar isto, não foi o Covid. É que antes do Covid, já 2/3 dos médicos e enfermeiros portugueses se encontravam em burnout, de acordo com o estudo publicado na revista da Ordem dos Médicos, com uma população representativa. E isto mostra que o Covid apenas veio acentuar um problema que já existia. Finalmente, a senhora deputada Cristina Rodrigues. A resposta do burnout está dada e já foi dada antes, a das prioridades também. Deixa-me uma pergunta sobre a hipótese do cheque psicólogo. Em relação a esta pergunta, eu devo dizer que tenho o maior desacordo em relação à mesma. A posição do Plano Nacional de Saúde Mental e de todos os sistemas modernos de saúde mental em todo o mundo são a de que o núcleo do funcionamento é a equipe multidisciplinar. Os problemas de saúde mental são complexos e não há nenhuma classe profissional que, por si só, consiga responder à complexidade que têm esses problemas. De maneira que nós advogamos e continuaremos a advogar sempre, tal como a Organização Mundial de Saúde o faz, que o cerne do nosso funcionamento devem ser as equipes multidisciplinares. Quanto a isso, faltam-nos psicólogos, muitos, mas também nos faltam enfermeiros, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, nomeadamente numa fase em que os determinantes económicos são tão importantes como no momento presente. Pensar-se que, através de apenas um corpo profissional, nós poderemos dar resposta à complexidade dos problemas de saúde mental é uma falácia. É a mesma coisa do que eu propor, por exemplo, um cheque psiquiatra, ou um cheque assistente social, ou um cheque enfermeiro. Não. Todos os técnicos de saúde mental são absolutamente imprescindíveis e eu volto a dizer, os psicólogos têm de ser contratados e recrutados num número muito substancial para as várias instâncias do Serviço Nacional de Saúde.
quer para os serviços de psiquiatria, quer fundamentalmente para os cuidados de saúde primários. Cheques psicólogos não é o modelo em que o Plano Nacional de Saúde Mental se revê, de modo algum. Sr. Professor, muito obrigada por este esclarecimento. E ainda temos a possibilidade de uma segunda ronda e passava desde já ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se quiser usar a palavra, se não, se prescindir dela, passamos a outro. Quer usar? Faz favor, Sra. Deputada Susana Correia, dispõe de 1 minuto e meio para fazer o seu pedido de esclarecimento. Obrigada, Sr. Presidente. Já que fui tão contida na primeira ronda, então vou usar a segunda. Professor Dr. Miguel Xavier, agradecer os esclarecimentos de excelência que nos traz e que já nos habituou a eles. E foi muito claro e percebemos que, embora a Covid tenha criado aqui enormes dificuldades e uma situação de emergência que foi importante combater com medidas de complementaridade, como a criação do site e as linhas telefónicas, o próprio apoio emocional aos recursos humanos que estavam na área da saúde mental. A verdade é que há um caminho que tem que ser percorrido para o futuro e que, como bem referiu, o investimento que o Partido Socialista neste momento reserva para a saúde mental é de extrema importância. É também de extrema importância, e foi clara a ideia deixada da importância da criação da estratégia de missão, da unidade de missão, para que efetivamente este plano, que é um plano atual, que é um plano que responde às necessidades que os portugueses têm nas respostas na saúde mental, será também importante. Eu queria só terminar dizendo que também foi certo os esclarecimentos quando nos indica que há um plano que deve ser seguido, que precisamos de uma estabilidade financeira para o seguir e para o concretizar, a par desta estratégia de unidade de missão, e que efetivamente não faz sentido usarmos unidades, ou melhor, medidas pontuais de ataque, como se tratasse de bombeiros a apagar fogo, passa a expressão, e que é importante termos a consciência deste plano e da transversalidade e multidisciplinaridade, como falou, da saúde mental. Termino perguntando se, em fase deste ano 2020 que passamos, algum tipo de atividade ficou por fazer no apoio e no acompanhamento do doente mental que seja necessário alguma retoma ou alguma intervenção para esta retoma. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Cláudia Bento, eu estou-lhe sempre a trocar o nome, peço desculpa, tem 1 minuto e meio, como sabe. Obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a exposição aqui efetuada pelo Dr. Miguel Xavier e realmente ainda temos um longo caminho a percorrer no que respeita a este plano de saúde mental. Gostaria só de deixar 2 questões, uma vez que falou no número de psicólogos que se encontrava em número deficitário a nível dos cuidados de saúde primário. O número que tínhamos seriam 250 psicólogos e isto daria 2,5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, havendo a necessidade de pelo menos serem duplicados os números de forma a que pudessem ser dados os melhores cuidados em termos de apoio psicológico nos cuidados de saúde primária. Gostaria de saber se este número já foi atualizado, já houve mais contratação de psicólogos nos cuidados de saúde primário. E gostaria também que se pudesse falar um pouco sobre os projetos que se encontram em desenvolvimento e que se encontram incluídos neste plano de saúde mental no âmbito da prevenção e do tratamento da ansiedade e depressão. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, se faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de agradecer a exposição do Dr. Miguel Xavier, as respostas que foi dando e dizer apenas o seguinte: da parte do Bloco de Esquerda, o que nós queremos é que realmente se passe de palavras aos atos, é apenas isso. E sabemos que a mera inscrição num programa como o PRR não garante que a concretização, e por isso é preciso, neste momento, nós debatermos o que é preciso fazer para concretizar a reforma e as medidas que são necessárias. Porque, vejamos,
O Orçamento do Estado para 2019 previa as equipas comunitárias. Elas, como o Dr. Miguel Xavier disse, os projetos piloto arrancaram apenas no final de 2020 e início de 2021. O Orçamento do Estado para 2020 previa várias das medidas que estão agora no PRR e elas não foram concretizadas durante o ano de 2020, apesar de estar no Orçamento do Estado. E, portanto, aquilo que nos interessa neste momento é que as medidas sejam concretizadas e não propriamente apenas inscritas num local qualquer. E aquilo que nos pareceu também que o Dr. Miguel Xavier disse é que era e é preciso acautelar duas questões. A questão da estrutura executiva com capacidade para implementação de medidas e a questão da contratação de profissionais, porque certamente que nenhuma medida, estando ela inscrita no PRR ou noutro local qualquer, pode ser concretizada ou implementada, principalmente na área da saúde mental, se não houver essa contratação de profissionais, e é uma contratação que não é só para 2, 3 ou 4 anos, é uma contratação que deve ser para sempre para o Serviço Nacional de Saúde. E por isso gostava de lhe perguntar se são estas as matérias ou se mais algumas no que toca à concretização das medidas que são necessárias a cautelar. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sou o Dr. Miguel Viegas. De facto, tenho aqui uma apreciação que deixou e que para nós também é importante. É injusto e até muito preocupante que se responda à saúde mental apenas pela via da Covid, porque, tal como disse, terminando esta necessidade mais emergente e mais como é que é dizer, mais mediática, acaba por perder-se aqui aquilo que é a motivação do investimento. Mas há aqui uma palavra fundamental que nos parece a nós deixá-la expressa, que é a articulação. Deve ser dado um ênfase muito grande à articulação que tem a ver com a articulação entre os níveis de cuidados, a articulação entre os programas que existem, a articulação entre as unidades funcionais, a própria articulação entre os problemas e as carências já antigas, crónicas, e aquilo que são as novas exigências que resultam até desta situação pandémica, e uma articulação, considerando até a sugestão que o Sr. Doutor aqui deixou, que tem a ver com a unidade de missão, ou uma estrutura que faça a gestão, a articulação entre como é que é pensada esta articulação entre esta estrutura, esta unidade e as estruturas que já existem no terreno, as entidades que já existem no terreno. E depois, só mesmo para terminar aqui, uma questão que a nós nos preocupa, que tem a ver com a saúde mental e os efeitos da pandemia, porque não podemos também, de toda a maneira, sabendo que é importante responder àquilo que já existe e os problemas que já existem, a pandemia trouxe realidades novas, e uma delas tem a ver com os profissionais de saúde, no geral. Eles estão sujeitos a situações de stress pós-traumático, burnout, estão sujeitos a situações de ansiedade, de depressão, que resposta que está a ser, até as próprias unidades de saúde, hospitais, e tudo, que é que está a ser feito no terreno para identificar e acompanhar e intervir. E depois a população em geral. A expectativa do futuro está muito dramática neste momento, para as pessoas no geral. E há aqui uma questão que tem a ver com o teletrabalho. Por exemplo, quero colocar esta situação do teletrabalho, que é uma realidade nova, que está a criar situações de dificuldade de articulação entre a vida profissional, a vida familiar, a vida social. Como é que se vai responder a estes problemas, a estas dificuldades criadas por estas novas realidades? Muito obrigado. Obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu só queria agradecer os esclarecimentos prestados. Foi muito claro, aliás, é seu hábito ser muito claro na formulação que escolhe. Eu fico com duas preocupações. Bem, várias, mas duas mais fortes. A primeira tem que ver com isto que diz de que quem faz o plano também tem que ter capacidade de o executar. Eu compreendo esta ideia, percebo isso, percebo que quem desenha o plano depois fica nesta posição desconfortável de repetidamente explicar o que falta fazer, mas não ter capacidade de enforcement, de aplicação, de fazer acontecer. Mas realmente partilho a pergunta aqui feita pelo Sr. Deputado João Dias do PCP, que é
O desafio seguinte é perceber então como é que essa putativa estrutura de missão, ou task force, como agora se faz, depois articula e ainda assim garante a execução, porque na verdade, o que nós estamos a falar é da necessidade de reforçar uma série de serviços pré-existentes com recursos humanos que depois também não são geridos nem respondem a esta estrutura de missão. E, portanto, para mim não fica claro como é que isto se resolve. Segunda questão também que me preocupa é esta que diz, claro que eu percebo o que diz, e aliás acho que tentei também dizê-lo, o PRR não é um instrumento, não é em si mesmo a resposta, é um instrumento financeiro que estabelece uma série de programas, percebe e registra a sua leitura sobre o volume financeiro que têm, mas de facto o problema é que é preciso depois, como também disse, é preciso dotar estes programas de recursos humanos, isso são um custo, esses recursos humanos implicam uma estrutura de custos fixa que permanece para além desta bazuca, e isso a mim deixa-me relativamente apreensiva quanto ou à capacidade de dotação dos recursos humanos, pode ficar aquém, ou quanto à sua persistência para além daquilo que é o financiamento garantido pelo PRR. E portanto vamos ver, vamos trabalhar em conjunto. Muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha. Se faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada também ao Dr. Miguel Xavier pelos esclarecimentos já prestados. Eu adicionaria só 3 questões muito breves. De facto, já aqui foi reiterado por diversas vezes aquilo que no fundo é o contexto que vivemos e o que vai trazer e o que está a trazer ao nível da saúde mental, nomeadamente agravamento do número de casos de ansiedade, depressão, problemas ligados a dependências. Portanto, uma pergunta desde já muito concreta prende-se com aquilo que é a intervenção em situação de crise. Sabemos que quanto mais atempada e precoce for esta intervenção psicossocial, mais reduzido será o potencial impacto negativo na saúde mental das pessoas, e melhor será também a sua capacidade de regresso à funcionalidade, digamos assim. Portanto, uma das respostas que temos em Portugal especializada nesta matéria é o CAPIC, criado pelo INEM, que tem precisamente esta missão da intervenção em crise. No âmbito do Orçamento de Estado 2021, o PAN viu aprovada uma proposta de aditamento do Orçamento de Estado que visava não só contratações para o INEM, mas o reforço dos profissionais ao nível deste Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise. Gostaríamos de saber se considera que estas equipas devem ser reforçadas e terá alguma preocupação específica com a intervenção em crise no novo plano. Segunda questão, a Associação Nacional de Cuidadores Informais tem vindo a alertar para o papel essencial que estes cuidadores desempenham na saúde, no bem-estar das pessoas que cuidam, mas também eles precisam de apoio e de acompanhamento, isto sob pena de se depararem com situações de desgaste bastante elevado. Gostaríamos de saber se terá esta preocupação com o acompanhamento dos cuidadores informais. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Não há mais senhores deputados inscritos. Pergunto. Isto agora temos sempre de perguntar, porque podem estar deputados a participar à distância. Não havendo mais pedidos de palavra, então dou a palavra com todo o gosto ao professor Miguel Xavier para dar os esclarecimentos que entender pertinentes. Faz favor, Sr. Professor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou começar exatamente pela mesma ordem e ser o mais breve possível. Em relação à questão colocada pela Sra. Deputada Susana Correia, o que ficou por fazer tudo aquilo que estava previsto em 2019 e não se fez, do ponto de vista estrutural, e, acima de tudo, ficaram por fazer, e aqui o que me preocupa mais, as situações que envolvem não cumprimento de direitos humanos dos doentes. Nós temos em Portugal algumas situações em que os direitos humanos dos doentes não são cumpridos, a começar pela própria situação logística em que alguns se encontram. E, portanto, essas são situações que eu considero da maior prioridade, quer pela dignidade dos doentes, em primeiro lugar, quer pela dignidade dos profissionais e do próprio nome do nosso país. A senhora deputada Cláudia Bento falou dos psicólogos nos cuidados de saúde primários. Em relação a isto, as minhas posições, e eu tenho falado muitas vezes sobre isto,
são claras desde o primeiro momento. O modelo que nós temos é o modelo que é utilizado na maior parte dos países europeus, é o modelo que foi criado em Inglaterra, que se chama IAPT, e é um modelo de articulação entre médicos de família, psicólogos, enfermeiros e psiquiatras. Este modelo precisa de gente dedicada do ponto de vista da psicologia nos centros de saúde. Os psicólogos que existem neste momento nos centros de saúde são manifestamente insuficientes para se criar um problema deste tipo. Claro que se me perguntam se já há articulação entre cuidados hospitalares, serviços de psiquiatria e cuidados primários, há, e já existem bons exemplos no nosso país. Agora, se me perguntam se existe um modelo implementado de resposta não farmacológica para a depressão e da ansiedade em Portugal, não existe. E isto não vai lá com 40 psicólogos ou com 50 ou com 60. É preciso muito mais gente. Claro que esta gente não vai poder toda entrar de uma vez, mas progressivamente vão ter de entrar e vão ser precisos muito mais psicólogos, neste caso, deste programa, para nós conseguirmos dizer que temos este modelo implementado no nosso país sem grandes assimetrias regionais, que é outro dos problemas que me preocupa bastante, é não garantirmos que o modelo funcione em Lisboa, no Porto e em Coimbra, e depois toda a restante região do país, como sempre, fica sem recursos. Portanto, a minha resposta à senhora deputada é os números que falou, e que são os reais, são muitíssimos escassos e têm de ser modificados, a menos que Portugal não queira resolver este problema. Claro que não se pode fazer, e eu quis chamar a atenção dos senhores deputados também, não se pode fazer um paralelismo imediato entre, se nós tivermos mais psicólogos e mais programas destes nos centros de saúde, passa-se a medicar menos. Não é bem assim. O país mais desenvolvido nesta área, que é a Inglaterra, que é o sítio onde existem mais terapeutas per capita nos cuidados primários de saúde, tem um consumo de benzodiazepinas superior a Portugal, por muito estranho que pareça. Portanto, as coisas são mais complexas do que parecem, mas eu subscrevo as palavras que a senhora deputada Cláudia Bento falou e, de facto, esse é o modelo que está previsto e que nós esperemos que agora possa ser implementado com o financiamento do PRR. Obviamente, eu volto a dizer isto, não me passa pela cabeça que estas equipes e estes programas vão ser implementados e daqui a 3 anos param. E isto tem a ver com um problema mais lato, que é o problema do financiamento em geral da saúde mental. Vamos lá ver uma coisa. Em saúde, nós temos de ter financiamentos correspondentes e proporcionais à carga global da doença. A carga global de doença da saúde mental, no âmbito geral das doenças todas, anda pelos 16%. Nós temos um investimento para a saúde mental que anda à volta dos 5%. 3 vezes menos. O país que se aproxima mais de um financiamento proporcional é o Reino Unido, com 14%. Portanto, agora vejam bem a distância que nós nos encontramos disto. O senhor deputado Moisés Ferreira falou aqui da questão da contratação, e a questão da contratação é isso exatamente que eu acabei de falar. Portanto, nós temos aqui 2 passos. Um passo em que esperemos que a contratação seja feita ao abrigo de programas, mas depois é necessário que Portugal decida se vai manter ou não vai manter em funcionamento estas abordagens. Isso é uma questão em que Portugal tem de tomar decisões políticas. Porque as decisões técnicas são fáceis de tomar aqui. Basta olhar para a evidência científica. A questão aqui é de natureza política. Agora, esta vai ser a questão, uma vez ultrapassado os 3 anos do PRR. O senhor deputado João Dias falou-me aqui da questão das medidas específicas da pandemia, para além das medidas gerais. Eu aqui sou-lhe muito franco. Aquilo que se verifica do impacto do Covid nas populações, para além do confinamento e da alteração do modo de vida que todos nós estamos a sofrer, tem a ver com o impacto dos problemas de natureza socioeconómica. Questões como pobreza, precariedade, dívida, desemprego. Essas questões são determinantes claros do aparecimento de situações de ansiedade e de depressão. Portanto, para além daquilo que são os apoios ao desenvolvimento dos serviços, eu não posso deixar de dizer aqui que é preciso uma cautela muito especial à criação de apoios de natureza socioeconómica
porque eles, indiretamente, vão contribuir para a melhoria da saúde mental das populações. Porque, senão, o risco que nós corremos é o de estar a psiquiatrizar situações de carência económica, coisa que acho que nenhum de nós quer. Falou também o Sr. Deputado nas questões do teletrabalho, e eu ligo-as às questões do burnout. O teletrabalho é em si próprio, em algumas circunstâncias, um indiciador, um fator de risco para o aparecimento de burnout. Aliás, quando eu há pouco falei que os médicos e os enfermeiros portugueses, já antes do Covid, estavam em burnout, quando se pergunta qual é a principal razão pelas quais eles estavam em burnout, é óbvio que tem a ver com as condições de trabalho. Não tem a ver com o facto de terem um temperamento depressivo ou uma personalidade ansiosa, como os senhores deputados calculam. Portanto, estas questões são questões que não têm diretamente a ver com patologia, mas a saúde mental também não tem diretamente a ver com patologia. É isso e muito mais. A saúde mental tem a ver com a nossa vida. É transversal a toda a nossa vida. Doutora Ana Rita Bessa, senhora deputada, como é que funciona a estrutura de missão? Eu gostava de poder responder essa pergunta. Eu na minha cabeça, tenho como é que acho que deve funcionar. Deve ter um grupo pequeno de pessoas que trabalhem de forma dedicada na monitorização e no acompanhamento daquilo que está inscrito no PRR e que no fim preste contas do que é que está a fazer. Aquilo que eu digo é que sem isto nós não iremos, vai ser muito difícil, porque aquilo que os últimos 20 anos mostram é que esta separação que houve, profundamente artificial, entre quem delineia as políticas e quem as implementa, sem haver uma articulação entre as duas, do ponto de vista funcional, deu o resultado que deu. Portanto, eu espero, e eu nessa entrevista do Público que mencionou, disse isso também, que para mim um dos tópicos mais importantes aqui é a criação desta unidade de missão. Ou chame-lhe Task Force, ou o nome que se quiser dar, estou de acordo que aqui o nome não é mais importante. Sem isso, dificilmente poderemos implementar com sucesso em 4 anos, ainda por cima em 4 anos, todas as medidas que estão inscritas no PRR. Finalmente, respondendo à senhora deputada Biana Cunha, quando houve, e os senhores deputados lembrar-se-ão, a catástrofe dos incêndios, houve várias medidas que foram tomadas e houve várias medidas também na área da saúde mental. E na área da saúde mental criou-se um modelo de funcionamento de saúde mental em situação de catástrofe, que saiu em despacho e que foi acionado o ano passado, no começo da emergência do Covid. Claro que o objetivo desse modelo tem mais a ver com catástrofes limitadas no tempo. Não estamos a falar de uma coisa que demora 1 ano, ou 2 ou 3. Agora, eu considero que o CAPIC e estruturas afins são absolutamente cruciais e no modelo que nós desenhamos para a saúde mental em situação de catástrofe, que se baseia na criação de núcleos nas ARS, nos centros de saúde e nos serviços de psiquiatria, chamados núcleos de resposta à catástrofe, a colaboração com a Cruz Vermelha, com o CAPIC, etc., com o INEM, são absolutamente cruciais. Ou seja, se não houver aqui uma boa articulação e recursos, estes planos falham pela base. Portanto, eu subscrevo as suas palavras e reputo da maior importância esta articulação. Espero ter respondido no tempo que me é devido. Sr. Professor, se tem toda a tolerância, se considera que já prestou esclarecimentos, o único pedido que os senhores deputados me pediram para transmitir, e penso que faz todo sentido, é na impossibilidade de ter partilhado a sua apresentação, se nos pode enviar para nós complementarmos também esta audição que foi muito esclarecedora. Com certeza. Pode ser? Muito obrigada, Sr. Professor. Agradecemos uma vez mais. Eu é que agradeço. E disponha também da Comissão de Saúde sempre que achar pertinente. Senhoras e senhores deputados, nós terminamos a audição com o Sr. Professor Miguel Xavier. Vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Todos. Então, muito obrigada. Boa tarde, Sr. Professor.